30 anos. Irmãos, que alegria nós, durante esse mês de abril, estamos comemorando os nossos 30 anos. E nós estamos encerrando essa comemoração nesse dia 24 de abril, não é? E se você teve já curiosidade, olhou a nossa linha do tempo, ali você pôde acompanhar uma história num quadro de 30 anos. É uma alegria para nós podermos pensar um pouco sobre o que tem sido esses 30 anos, não é? Então, eu te convido a esta noite, a hora que terminar o culto, você dá uma passadinha ali, acompanha a nossa linha do tempo, nosso timeline, né? Nós temos também uma lembrancinha para a sua família, para você lembrar sempre da nossa igreja, sempre da nossa comunidade. Talvez seja a primeira vez, segunda vez que você está aqui. Eu gostaria de perguntar aqui à minha direita, quem é a primeira, segunda vez está nos visitando? Levante a sua mão, nós gostaríamos de conhecer você. Ali, Deus abençoe vocês, uma família aqui também, Deus abençoe. Aqui no centro, quem é a primeira, segunda, terceira vez? Levante sua mão aqui, Deus abençoe também, muito obrigado. Aqui na frente, Deus abençoe, prazer. Aqui à minha esquerda, primeira, segunda, terceira vez, levante aí a sua mão. Muito obrigado pela presença, Deus abençoe. Pessoal lá de Montes Claros, glória a Deus. Aleluia, coisa boa. Você está recebendo um folderzinho nosso e vai ser uma alegria se você poder preenchê-lo na segunda página. Existem ali alguns dados e você destaca, fica com a primeira parte. Você tem os dados da nossa igreja e a segunda você vai destacar e entregar para o nosso pessoal de apoio que fica ali fora na saída. Se você entregar, você recebe um presente. Acho que é isso. Muito bom, bom demais. Queridos, hoje nós temos o privilégio de estar ouvindo o pastor Adriel, vou chamá-lo aqui à frente, já esteve compartilhando com os das 17. Ele disse do tamanho da honra, ele nos fez pensar que nós somos grandes pregadores, eu e o pastor Juliano. Isso não é bem uma verdade, você é dose, hein, mano? Mas a gente fica muito honrado, sabe por quê, Adriel? Você é amigo, você é parceiro, a gente caminha junto. Então, poder te ouvir é sempre um privilégio. É isso aí, irmãos? Uma salva de palmas aí. Glória a Deus, bom demais. Gostaria de convidar mais uma vez a orarmos. Nós vamos colocar a vida do pastor Adriel mais uma vez nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por estarmos juntos essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelos visitantes que temos. Muito obrigado, Senhor, pela igreja aqui presente. Muito obrigado pela vida do Adriel. Como temos orado, como temos pedido, que o Senhor abençoe a vida dele, cubra com teu Espírito Santo. Pai, que essa noite, aqui para esse auditório, que a tua palavra mais uma vez venha para quebrar o jugo, para quebrar, Senhor, muitas vezes a nosso coração, que muitas vezes, como ministrado essa noite, está ansioso, às vezes depressivo e muitas vezes estressado. Pai, que a tua palavra nos alcance, que gere em nós fé e que o Senhor use o teu servo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, igreja. Muito boa noite a todos os aniversariantes aí desse mês, que são 30 anos de igreja. E eu vi que nós temos alguns visitantes, já se inclua nessa grande família chamada PIBJ. Bem-vinda, querida, Deus abençoe. Aqui é uma igreja, uma família acolhedora. Tenho certeza que vai se sentir amada e recebida, independente de qualquer coisa. Coisa boa estar aqui com vocês. Quero parabenizar desde já o pessoal aqui, a equipe do Louvor, que na segunda... Depois do ensaio, a primeira foi ensaio, né? Agora decolou, velho. Agora eu senti até umas paradas ali. Foi um negócio poderoso ali. A hora que fala da graça de Jesus, a gente pensa na nossa miséria, a gente pensa que não merecia nada e que a gente foi encontrado por Ele e a gente se quebranta na presença de Deus. Coisa boa, coisa maravilhosa. Meus parabéns pelos 30 anos de história dessa amada congregação. Eu estava olhando ali no quadro, no mural, ali fora, no timeline, que mostra a história desta congregação, uma história de sucesso, de vitória, de bênçãos. Certamente, se formos ler nas entrelinhas, cada dia vivido, muitas histórias, muitos momentos que não foram agradáveis, mas o fato de estarmos em pé, o fato de estarmos fazendo 2 cultos no domingo,
é porque Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. E isso é que importa. Glória a Deus, glória a Deus. Rapidamente eu vou fazer um merchan. Este livrinho aqui, ó, Para Terminar Bem, que você vai pegar ali no fundo, ele é um livro que fala assim, para terminar bem, comece hoje. Então, ele é um livro que vai ser o teu manual para chegar na terceira idade ou para chegar a um velhinho legal, uma velhinha legal, e não ser um velhinho ranzinza. Se você já está chegando lá e diz assim, pô, mas eu tinha que ter lido há uns 30 anos atrás, não tem problema. Ele também ajuda os velhinhos a ficar legal. Então, pega lá, você vai gostar. É daquela leitura gostosa que é uma sentada, você lê todo o livro. Este casal aqui, Patrick Dugan e Nedra Dugan, eles já estiveram aqui na PBJ, numa escola dominical. É um casal que está há 50 anos como missionários no Brasil. Americanos que estão há 50 anos no Brasil. Será que eles estão terminando bem? Então, eles têm propriedade para escrever. Equipes de ministérios que mudam o mundo. David Cornfield, durante anos, foi o treinador de equipes da CEPAL. Então, é alguém que tem propriedade para escrever. E você sabe que a grande crise, gente, das organizações, das empresas, das igrejas, é que a gente fala muito em conhecimento, habilidade e atitude, né? Mas, às vezes, a gente não trabalha a inteligência relacional, a capacidade de trabalharmos em equipe. E esse livro aborda muito, assim, prático e em questões, assim, ele tem 8 características e trabalha essas 8 características para, seja no teu grupo célula, seja no grupo, se tu trabalha com grupo de crianças, se tu trabalha no grupo de jovens, se tu trabalha na cantina da igreja, se você trabalha na logística, se você é da equipe da recepção, do estacionamento, como a tua equipe ser produtiva e lograr êxito em tudo que faz. Então, equipes de ministérios que mudam o mundo e um tipo certo, discipulado intencional que define o sucesso do ministério. Que ministério? O ministério de obedecer Jesus. Foi a proposta de Jesus para influenciarmos as nações. A proposta de Jesus para que ninguém se perca. A proposta de Jesus de transmissão do evangelho é através do discipulado. Foi isso que ele nos ensinou a fazer. Então, aqui você vai aprender a conceituar o que verdadeiramente é fazer discípulos. Todos esses livros, sabe quanto que eles custam? Não tem preço. Você vai pegar e lá tem um Pix e você vai dar uma oferta. Oferta é oferta, gente, é oferta. Sei que alguém está pensando aí em R$1.000, R$2.000, fica à vontade, não tem problema. Mas 10 também é oferta, né? Oferta é oferta. Então, lá no fundo tem uma mesinha, você pode... Crente, nós temos que ler. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos alimentar para termos um bom depósito de coisas boas. Agora, tem que ler coisa boa, né? Tem que ler coisa boa. Tem muita coisa ruim por aí. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Time ganhou, time perdeu? Isso acontece, gente. Mas não podemos desistir. Essa noite, queridos, eu já treinei a mensagem no culto anterior, então espero que ela esteja um pouquinho melhor agora nesse segundo aqui. Mandar um beijo para minha mãe e meu pai, para toda a minha família que está me assistindo. Na verdade, eu prometi para ela, a mais bela de todas, que eu ia mandar um beijão para ela. Ela pediu para agradecer a igreja, que a igreja está orando. Terça-feira, em nome de Jesus, a última quimioterapia. Yes! Então, vamos aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu cabelo está crescendo, é o cabelo da humildade, ele já está crescendo, meio sem forma e vazio, mas tá crescendo. Essa noite eu gostaria de refletir com vocês a respeito do inexplicável Jesus. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Perguntar numa igreja
discipulada, numa igreja ensinada, numa igreja mentorada, numa igreja que tem pastores desse nível que eu reconheço, líderes que eu reconheço. Uma igreja dessas, perguntar, que pretensão é minha perguntar quem é Jesus para vocês? Josh McDowell, ele, um grande advogado, um jurista americano, ele escreveu 2 grandes livros. Um chama-se Evidências que Merecem um Veredito, tem em português, e outro livro é Mais que um Carpinteiro. Esse livro, um best-seller que a Betânia vendeu durante muitos anos, é uma síntese do Evidências que Exigem um Veredito. Porque Josh McDowell, ele trabalha 3 linhas numa pesquisa sobre quem é Jesus, porque ele queria desmascarar, ele queria provar que Jesus Cristo era uma farsa. Então, ele segue 3 linhas de pensamento para poder construir em cima da sua tese. Na primeira linha de pensamento, Josh McDowell, ele escreve baseado em que Jesus é um mentiroso. Para Jesus ser um mentiroso, ele sabe que não é o Filho de Deus, e ele diz que é o Filho de Deus, mas de fato ele não é o Filho de Deus, então ele se tornaria um mentiroso. Fazer que nem o pastor Juliano. Amém, irmãos? Está comigo? É discipulado, cara, andar junto é isso, a gente vai pegando as manias do outro, né? É isso aí. A segunda linha é que ele seria um maluco, malucão, maluco, beleza. Ou seja, ele diz que é o Filho de Deus, ele pensa, ele acredita que ele é o Filho de Deus, mas ele não é o Filho de Deus, então ele seria maluco. E a terceira linha, e essa sim, essa leva Josh McDowell ao rendimento total a Jesus Cristo, a ponto dele entregar sua vida e ser um pregador do evangelho renomado. A terceira linha é que Jesus Cristo, de fato, é o Filho de Deus, Salvador da humanidade. E Jesus diz ser o Filho de Deus. Jesus acredita ser o Filho de Deus. Jesus prega que é o Filho de Deus. E assim, de fato, ele é o Filho de Deus. Então, ele trabalhou esses 3 pontos e chegou à conclusão de que Jesus Cristo, de verdade, é o Filho de Deus. Quero te convidar a ler um pouquinho em Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 ao 43, diz assim: um dos criminosos que estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Quem é Jesus? Que causa controvérsia até na morte, até na crucificação. Quem é Jesus? Que causa espanto e divisão entre 2 malfeitores. Quem é Jesus? Que há divergência entre aquele que está no lado direito e o que está do lado esquerdo. Quem é esse Jesus? Esse Jesus, uns diziam que ele andava com malfeitores, outros diziam que ele era sonegador,
Dizia que ele andava com rebeldes, com criminosos. Quantas palavras usavam para descrever Jesus? Como esse Jesus que estava no mesmo Calvário pode prometer paraíso para o outro que está sendo crucificado da mesma maneira que ele? Morrendo, prestes a suspirar, ele diz: tranquilo, ainda hoje tu vai estar no paraíso. Quem é? Esse Jesus confundia, ele escandalizava até com a sua forma de morrer. Esse Jesus poucos podem explicar. Não tem como conceituar quem é esse Jesus. Nós temos a cristologia, na sistematização da teologia, que isso muito recente, conseguiram colocar doutrinariamente, organizado, para que nós compreendamos e consigamos explicar, mas não tem palavras que descreva quem de fato é o Filho de Deus, Jesus Cristo, pelo impacto que ele causava nas pessoas. Esse Jesus que unia famílias, mas esse Jesus que transformava membros da família e que dividia famílias. Impossível. É o inexplicável Jesus. Esse Jesus causa perseguição em tanta parte do mundo. Sabia disso? Nós temos tantos missionários ao redor do mundo. Você sabe, a JMM, essa igreja conhece muito bem a Junta de Missões Mundiais, ela tem missionário em cada canto desse mundo. Quantas histórias de perseguição, quantas estratégias de pregar esse Jesus, que tem que ser oculto, tem que ser no anonimato, tem que ser através de expressar, através de obras, através do amor, porque não pode sair na rua com a palavra de Deus, não pode declarar: Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu e venceu e que virá. Por quê? Tanta perseguição. O próprio Jesus pergunta para os seus discípulos, depois de uma caminhada com os discípulos. Jesus estava orando. E ali com eles estavam os discípulos, porque discípulo caminha junto. Porque o amor de Jesus, o conhecimento de Cristo, ele é passado, é na caminhada, é no movimento. Teve até um ano aqui na igreja, né? Teve o ano do movimento, não é? Tudo era meio no movimento. Aqui o jovem era do movimento, o homem do movimento, a mulher do movimento. Porque a igreja não fica estagnada. A igreja caminha com Jesus e é nessa caminhada, é no discipulado. É na vivência. A mensagem da cruz, ela não é só para ser proclamada, ela é para ser vivida. É porque na nossa vida que ela gera uma explosão, um impacto através do Espírito Santo de Deus, que transforma o ouvinte, que transforma aquele que nos cerca. Porque é Jesus em nós, a esperança da glória. E Jesus pergunta para os discípulos, lá em Lucas 9, 18, 20, quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, e outros dizem que é Elias. Porque tem umas paradas aí que o senhor faz aí, que é só Elias, Eliseu, é lance para profeta grande. Outros dizem que até outros profetas aí. E aí Jesus pergunta para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? PBJ. Irmãos queridos de Jaguariúna. Quem nós dizemos que ele é? Rubão, quem é Jesus? Pedro prontamente, sempre tem que ter um sanguíneo na história. Opa, deixa para mim, eu sei. Tu és o Cristo, Filho de Deus.
Eu fiz uma pesquisa, eu perguntei para algumas pessoas no norte, no nordeste, algumas pessoas que a gente pergunta no sul, no sudeste, centro-oeste, e eu pergunto, quem é Jesus? Eu não sei, às vezes a gente tem preguiça de pensar, né? Vocês são que nem eu. Uma preguiça de pensar às vezes, cara. E sabe qual é a maior resposta que eu ouvi sobre quem é Jesus? Quem é Jesus? E a resposta era, Jesus, ele é muito bom. Jesus é bom. E eu vim aqui para te dizer essa noite, uma das coisas a respeito de Jesus, que Jesus não é apenas bom. Jesus é assombroso. Que isso? Jesus não é apenas bom. Jesus é assombroso. Sabe o que significa assombroso? Assombroso significa que provoca assombra, segundo a Wikipédia, que causa espanto, que é espantoso ou impressionante. Porque a palavra agradável, como muitos responderam, não capta a mensagem verdadeira de quem é Jesus. Onde Jesus passava, assombrava as pessoas. Não é assombrar que nem no português a gente está pensando no fantasma, né? Não, não é isso. Embora uma vez ele estava caminhando pelo lago na madrugada, na quarta vigília da noite, os discípulos estavam ali remando. Ele falou, enquanto vocês lá do outro lado. Então ele estava indo para o outro lado. Só que o vento era contrário e os discípulos ainda estavam ali remando, porque as ondas eram muito grandes, o vento era contrário, eles não conseguiam chegar do outro lado. E Jesus caminhando e cantando e seguindo a canção. Madrugada, orou, conversou com Deus, fez o devocional. Daqui a pouco alguém viu aquele homem com aquele manto. Eu imagino com manto branco, né? Não sei se vocês são que nem eu. Jesus com aquela roupa grande de judeu caminhando por sobre as águas. Isso deu uma onda e outra onda e o vento com a cabeleira, aquela barbona que eles tinham, aquela cabeleira. Aquela ventania, daqui a pouco olha e tá maluco. Aquela hora da madrugada, um cutucou o outro e falou, olha lá. E aí sempre tem mais um assustado que falou, fantasma! Mas no grego, no original, ele está falando, demônio! Isso que eu chamo de causar sombra. Mas vai causar sombra assim lá em casa. Mas não é isso. Não é só esse, de pensar que ele é um espírito que veio de algum lugar. Não, é de deixar a gente de boca aberta, de causar um espanto, de deixar a gente surpreso, de tirar da gente sentimentos que fogem à lógica humana. Essa é a capacidade que Jesus tem. Ele causava isso, era como estar no meio de um furacão quando Jesus chegava, porque ele vinha com uma proposta nova, ele vinha com proposta do trono da graça. Quantos já viram aquele quadro de Jesus com um cajado? 3 ovelhinhas, uma ovelhinha no colo de Jesus. E uma criancinha, uma menininha com vestidinho vindo para perto de Jesus. E Jesus com uma cara de triste, um olho assim caído, olha para ela com uma cara assim. Isso não tem nada a ver com Jesus. Isso não demonstra o todo que é Jesus. Acho que o artista, ele tentou expressar a sensibilidade, a meiguice. Ele tentou colocar ali os sentimentos de Jesus para com o inocente, para com os animais. Mas isso não expressa o todo de quem é Jesus. Tinha gente que odiava Jesus. Tinha gente que amava Jesus. Tinha gente que ficava de boca aberta com os feitos de Jesus. Tinha os que, o quê?
Não, peraí. Será que ele está falando sério? Ele está brincando, né? O Sermão do Monte é o antissermão que os religiosos pregavam. Todo mundo tinha um líder para seguir. Todo mundo tinha um rabi, um mestre, que usava a frieza da lei para cercar, para apertar, e cada um era mais autoritário no cumprimento das leis. Moisés sobe. E Moisés desce com as tábuas da lei. Quantas leis vêm naquelas tábuas? Quantas? Vem 10 leis. Mas eles pegaram, eles destrincharam as 10. E eles resolveram constituir para um bom cristão, melhor, para um bom religioso. Você tinha que cumprir 613 mandamentos. Vamos deixar a coisa mais detalhada. 10 está muito geral, está genérico. Então, para te entender, vamos colocar 613 mandamentos. Bora lá. 248 são coisas que você deve fazer. 248 porque representa todos os números de ossos do nosso corpício, mais os órgãos principais. Dá 248. Então nós temos 248 mensagens a ser seguida de obrigatoriedade. E 365 leis que são coisas que nós não podemos fazer, que é para representar uma para cada dia do ano solar. Correto? Combinado? Se você errar, você vai ter que sair do arraial, você vai ter que aparecer lá para o sacerdote, você vai ter que fazer o ritual, você vai ter que sacrificar pomba, conforme for, você vai ter que levar um carneiro, tem um monte de coisa para consertar isso daí, mas cuidado que vai até o apedrejamento. A punição pode ir até o apedrejamento. Assim funciona na nossa religião. E aí Jesus olha para os religiosos e diz, quantas vezes ele diz, hipócritas. Não era para Jesus dizer, isso aí, boa, isso aí, lembra bem disso, estou gostando, gostei, vim lá do céu, deixei o trono do Pai, vim aí, estou observando que vocês estão cumprindo bem, bem legal, pegaram 10, debuiaram em 613, estou sentindo firmeza. Jesus diz, hipócrita! Os religiosos ficam revoltados. Quem é tu para falar assim conosco? Chamavam ele de tantas coisas. Porque ninguém quer ver alguém vindo aqui falar coisa que a gente não quer ouvir, né, gente? A gente gosta de ouvir coisas que a gente quer ouvir. Não que a gente precisa ouvir. Odiavam. Os religiosos odiavam. Herege. Meu Deus. Usurpador. Revoltoso. Chamaram ele. Tem demônio. Falaram para Jesus. Tem demônio. E teve a vez que depois do culto queriam matar ele. Que ele leu o profeta Isaías e falou, hoje se cumpre essa profecia que diz que o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para pregar aos pobres, para trazer vista aos cegos, para libertar os que estão oprimidos, encarcerados, para pregoar o ano aceitável do Senhor Jesus. Aí depois daquela mensagem maravilhosa que ele leu, os irmãos não quiseram matar ele. Não era coerente com as 613 teses do nosso clube religioso.
A única pessoa que eu vejo, que a gente admira, que era um cara que não era religioso, nem fede nem cheira, e que eu gosto de falar isso, porque eu vejo que como a nossa cultura latina se identifica com esse senhor, chamado Pilatos. Eu já vi pessoas pregando bem, falando bem de Pilatos, bem, porque afinal de contas, o próprio Pilatos reconheceu que Jesus não era isso que estavam falando. Porque na nossa cultura, na religião, mesmo quando a gente acompanha Jesus, sem se render 100% a Ele, a gente reconhece que Ele não é um cara ruim, que Ele é um cara bom. Ele tem esses poderes de filho de Deus, ele veio aí para trazer paz, igual eu tenho um monte de amigos lá no bairro, os amigos tudo, que vão lá pedir comida lá para a gente, e que passa na rua e dá paz do Senhor, outro fala que Jesus abençoe, outro eu passo toda vez, ele fala, ó, brother, deixa eu falar, Jesus já curou a tua esposa, está curado. Eu orei hoje, Jesus vai curar a sua esposa. Eu falei, amém, querido, amém. Jesus é um amigão deles. Mas não tem rendição. Não tem atitude que se comprometa em favor desse Jesus. É o Pilatos. É o estereótipo do cristão latino-americano. Que nós vamos até onde nós não somos prejudicados. Que nós vamos até onde nós não somos confrontados, que nós vamos até onde não necessite renúncia, que nós vamos até onde nós não somos discriminados, em nome dEle. Não é o caso da PBJ. Poucos vêm como aquele que sacode nossa vida, e que quando eu decido segui-lo, é como entrar no meio do furacão, ele muda de direção a minha vida, ele muda meus pensamentos, ele muda a maneira como eu quero gastar o resto dos meus dias, ele muda os meus conceitos de família, ele muda meus conceitos de submissão, ele muda meus conceitos de alegria, de realização pessoal, ele muda. Eu estava falando para os irmãos de uma querida seminarista que nós temos lá em Petrolina, o nome dela é Kathleen. A Kathleen, final do ano passado, chegou até nós ali na Jumib, e ela quer ser missionária em um país do Oriente Médio. Um país que persegue e mata cristão. A partir do momento que essa menina que tinha uma vida totalmente desgraçada, uma menina que tentou suicídio 3 ou 4 vezes, de diversas maneiras que você pode imaginar, até que um dia um cristão autêntico a levou aos pés de Jesus Cristo, e a vida dessa menina, a vida interior, passou a ter razão. Essa menina mudou suas convicções, essa menina tem alegria para viver, essa menina tem paz interior, essa menina tem um rio de água da vida que corre do seu interior, e que quando a gente chega perto dela, sente a graça, a presença de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que ela disse sim para Jesus, a família toda virou as costas para ela. E o dia que ela disse, eu vou para um treinamento missionário, trancou a faculdade, saiu do restaurante que ela trabalhava, e falou para o papai dela, que não morava, que já tinha abandonado ela há muito tempo, disse, pai, eu só quero a sua bênção, porque eu estou indo para um seminário evangélico, eu vou me preparar. E o pai dela disse, se tu for para esse lugar, eu te amaldiçoo. Imediatamente ela chegou ali, nós quebramos essa maldição no nome precioso de Jesus. Mas esse Jesus, ele causa esse tipo de paradoxo nas nossas vidas. Ele não é apenas bom, ele é assombroso. Outra questão a respeito de Jesus é que Jesus não é um legalista, Jesus é um libertador. Ele não é um legalista, Jesus veio para nos libertar.
Vou repetir e vou ouvir um amém, porque senão eu vou começar a achar que vocês não estão concordando. Jesus não é um legalista, ele veio para trazer libertação. Amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Sabe por quê? Os que julgam, os que julgamos, os que somos legalistas, aqueles religiosos. Essas palavras bonitas, sabe quem que falam isso? As pessoas falam daqueles que estão na igreja. Os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, porque na caminhada identificavam o caráter de Cristo, a mensagem da cruz vivida naqueles homens, que cheio do Espírito Santo tinha ousadia de dizer: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Uhul! E o coxo saía, é nós! A sociedade tem um ranço de cristão. Por quê? Você pergunta essas coisas, você questiona essas coisas, você procura saber. Eu pergunto, e as respostas que eu tenho é porque nós julgamos, porque nós somos legalistas e porque nós somos muito religiosos. Assim o povo define a igreja, mas eu quero te dizer, Jesus não é um legalista, Ele é um libertador. As pessoas que se relacionam com Jesus têm essa experiência de libertação. Embora as igrejas que mais crescem na América Latina são igrejas totalmente legalistas. É um clube com 613 ou mais. Uma vez eu vi um estatuto de uma igreja, não era um manual, não era um regimento interno, era um estatuto. Eu fiquei escandalizado com o que dizia no estatuto, quando falava ali dos membros, da membresia, critérios de membresia, para ser membro: não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, não pode botar batom, brinco também não pode, não pode ser membro. Não pode fazer nada. Um monte de regra. A religião dos fariseus crescia extraordinariamente na época de Jesus. Era a religião que mais crescia. A gente ouve falar, né? Gamaliel diz... Quantas vezes a gente ouve: irmãos, estão falando isso, estão falando aquilo, mas é igual o Gamaliel falou: deixa quieto, deixa. Se for de Deus, vai prosperar. Se não é de Deus, vai acabar. Da onde? O hinduísmo prosperou e não é de Deus. O budismo prosperou e não é de Deus. O islamismo prosperou. Mas nós temos que ter uma metodologia de identificar quem é do clube. Você já foi nos mercados aqui em Jaguariúna? Você faz parte do clube? O que nos identifica como parte desse clube, aquele monte de regra? Esta é uma serva do Altíssimo, glória a Deus. Este varão, sim, nunca mostrou as canelinhas finas dele. Uma igreja do Paraná, pouco tempo atrás, não fazem muitos meses, num culto abençoado, uma senhora vem no culto e se rende a Jesus Cristo.
Os pastores cercaram aquela senhora, ministraram na vida dela. Os líderes vieram, ministraram, conversaram, deram um cafezinho, deram um lanchinho no final do culto. Conversa vai, conversa vem. Perguntaram, você é casada? Sou casada. Então, no próximo domingo, traga o seu esposo para estar aqui com a gente. E ela falou, mas não é esposo, é esposa. Mas na mesma que ela respondeu, os pastores falaram, mas ela será muito amada quando entrar aqui na semana que vem, traga ela. A senhora falou, mas será? Vai ser amada? No meio de crente? Faça o teste, traga. Gente, prepararam aquela semana, oraram, jejuaram, para que nem um crente fariseu virasse a cara para aquelas duas mulheres quando chegasse no final de semana, porque crente adora ser crente e estragar tudo. Porque elas não fazem parte da regra do clube. Ela não tem a camisa do time, a segunda camisa, nem a de treinamento ela não veste, ela não é do clube. Elas vieram. E a igreja abraçou, como o próprio Cristo abraçando. Começaram a vir e começaram a ser discipuladas. Ninguém falava em casamento. O pastor Adriel agora é da teologia liberal, vai querer tirar algumas coisas da Bíblia. Não é nada disso, as tuas convicções estão certas, os valores continuam os mesmos, as ordenanças de Jesus sobre família é a mesma, o pecado é pecado, tudo isso está certo, mas deixa eu te falar, o que nos constrange não é querer ver uma pessoa ser confrontada com a verdade e transformada, o que nos irrita é se ela não é do clube e vem congregar com a gente. Falar isso, no nosso clube não pode ter parede preta. Não é do clube, vocês estão quebrando. Vocês estão entendendo, né, queridos? Vocês estão entendendo. Eu vejo que vocês estão entendendo. Quando a palavra começou a penetrar no coração daquela mulher, ela procurou o pastor e falou, pastor, eu quero me batizar. E o pastor falou, amém. Agora nós precisamos conversar mais sério. E ela falou, pastor, deixa eu só te falar antes. Eu e a fulana, nós já estamos em quartos separados há muito tempo, porque o Espírito Santo de Deus falou conosco que nós estávamos errados. E agora, nós queremos viver aquilo que as Escrituras querem para nós. Eu só tenho uma dúvida, eu preciso casar com um homem? Aí o pastor falou, você tem duas opções, você casa com um homem, você fica solteira, querida. Foi isso que eu queria saber, eu posso ser solteira? Pode ser solteira, minha filha, seja uma solteira feliz. Está batizada e congregando, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus nessas horas. Mas se Cristo está conosco, nunca nos sentiremos condenados. Nunca vamos ficar amoitados, sofrendo acusações. Basta chegar perto dele, que ele vem para nos limpar, porque ele é um libertador, ele veio trazer liberdade para os cativos, ele veio para libertar os loucos, glória a Deus! Ah, minha filha, eu era vida louca. Eu era um adolescente prematuro. Aprendi a dirigir com 12 anos. Formei no segundo grau com 15, meu tempo era segundo grau, ensino médio, com 15 anos. Com 15 eu já estava na universidade. Com 17 eu trabalhava no Banco do Estado do Rio Grande do Sul.
já tinha carro e moto e vida louca. Deitava na minha moto, fechava os olhos à meia-noite, trancava o punho e minutos de olhos fechados para ver se um caminhão ou um carro viesse em minha direção sem eu enxergar. Porque aí podia ser que eu não me matei por gosto, foi porque algum carro veio, porque eu tinha medo do inferno, porque eu fui criado no berço evangélico. Uma vez tentei pular do prédio que nós morávamos, e o meu cunhado chegou com o pastor bem na hora. Mas o dia que Jesus Cristo entrou no meu coração, o dia que Jesus entrou no meu coração, Ele fez um rebuliço na minha vida, e cada dia que amanhece, Ele me traz prazer em viver. Ele é a esperança da glória. Esse Jesus que transforma qualquer família, que transforma qualquer personagem. Ele não é um legalista, Ele é um libertador. Deixa eu te falar mais uma. Esse Jesus não é um Jesus buscado. Ele é um Jesus buscador. Não entendeu? Vou falar de novo. Ele não é um Jesus buscado. Ele é um Jesus buscador. Ele busca o perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vi um vídeo em inglês, um vídeo americano, entrevistava os moradores de rua e perguntavam para eles: quem é Jesus? Vocês já viram esse vídeo? Perguntava para eles: quem é Jesus? E a maioria, acho que parece que eles se combinaram, óbvio, a edição do vídeo. Quantos respondiam assim: Jesus é cabelão, barba grande, as criancinhas gostam deles, e ele mora no céu, num lugar bem igual o reino do Shurek lá, tão distante. Como é que a igreja conseguiu essa façanha de transmitir essa imagem de um Deus que só pode ser achado dentro de um templo? E esse templo nós definimos como casa de Deus. Que petulância é nossa dizer que essas 4 paredes é o santuário, que você não pode comer cachorro quente aqui dentro, porque você vai macular a casa de Deus. Você pode falar que tem que ter reverência, que tem que ter respeito, que tem algum voluntário, tem uma irmã que vai depois ter que vir esfregar aqui, que tem espaço lá fora para você comer. Mas dizer que uma criança não pode comer aqui dentro porque vai macular a casa de Deus. Deixa eu te contar uma história. No dia, na hora, no momento que ele suspirou, o véu do templo se rasgou e foi de cima a baixo, e a presença abundante, o acesso do trono da graça ficou disponível, e as 4 paredes não são mais a casa de Deus. Agora eu e você somos o templo do Espírito Santo, e é esse que não deve ser maculado. É onde habita o Espírito Santo de Deus, na minha vida e na tua vida, os que proclamam as verdades sobre Jesus. Mês passado nós tivemos uma assembleia virtual da missão, e nós fizemos no Zoom, coisa que a igreja aqui está acostumada a fazer. Google Meet, Zoom. Tinha gente dos 4 cantos da terra, votando. Numa manhã a gente conseguiu reunir gente do mundo inteiro para uma assembleia extraordinária. Que coisa fantástica. Mas tem uns aqui, que são do tempo, que para fazer uma ligação, as mocinhas da Telemar tinham que botar o plug, tinha que botar o P10 ali no plug e tirar o outro daqui e botar na outra ligação para as 2 ligações se encontrar. Tem gente fazendo assim, não sei do que ele está falando. Sandrão, eu te conheço.
Quando nós enviamos o pastor Bruno, em 1995, para o Senegal, para fazer uma ligação para o Senegal, você ligava e já começava a cobrar. Aí você falava com a telefonista. I need to make it. A phone call. I need to make a phone call. Não entendia, desligava. Já está cobrando. Ligava de novo. Discava. O telefone assim. Nelson nem mexe a sobrancelha. Tipo assim, não sei. Até que a mulher atendia. Eu falava, eu quero falar com o número tal. Eu quero falar com o Monsieur Camera. Que lá no Senegal, a outra telefonista que atender era francesa. Aí eu falava, tá, amanhã, tal hora. Aí a telefonista ficava tentando entrar em contato com ele até ele atender. Aí quando dava certo que ele atendia, ela falava, ó, seguinte, vão te ligar amanhã às 4 da tarde. Fica esperto que nós vamos, ó, botar vocês em contato. Aí você tinha que calcular o fuso, 3 horas a mais, não sei o quê, vai ser tal hora, tal. Para no outro dia ligar e ele tá ali do lado do telefone e poder falar. O que isso tem a ver? Sabe o que tem a ver? Quem é que mentiu que aqui é o lugar que tem que vir para nós conectarmos as pessoas com Deus? Quem é que mentiu que a religião é o lugar que tem que ir para ser conectada com Deus? Que engano é esse que tem que ir para um lugar, que tem que ter um lugar físico, que tem que ter um ungidão, que tem que ter o pastor que tem o dom, que tem que ter o profeta, que tem que ter o da revelação, onde é que está escrito? Ele veio para pregar para o pobre, para o oprimido, para libertar o cativo. Qualquer um que se render sobre o senhorio de Jesus Cristo tem acesso à presença do Pai que está nos céus. John Stott diz, o conceito de Deus está longe é falso. A Bíblia diz que Deus se levantou do seu trono e desceu até nós para nos libertar dos poderes das trevas, porque Ele veio através do Filho nos encontrar. Ele veio nos buscar. Ele veio nos buscar. Deus é um Deus que busca. Sempre nos falaram que nós temos que buscar, nós temos que jejuar, nós temos que nos sacrificar. Tudo isso está certo, não mudou. Quem me busca, acha. Quem busca pela madrugada será encontrado. Não é? Jejua, se consagra e o Senhor ouvirá. Tudo isso é verdade. É para continuar fazendo, não é para parar. Busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas na tua vida serão acrescentadas. É um princípio mais do que real. Mas deixa eu te falar, Deus não espera tu buscar, Ele vai antes. Ele te achou primeiro, Ele veio ao nosso encontro, Ele propôs antes da fundação do mundo a morte do Cordeiro Santo Imaculado. Esvaziou de si mesmo, não usurpou de ser igual a Deus, mas deixou a sua forma de Deus e habitou entre nós. Quantas vezes nas Escrituras nós lemos que Deus lhe sai ao encontro, Deus lhe sai ao encontro, e Deus lhe saiu ao encontro. Abraão falou para Terã, para Ló, gente, não tem nada para nós fazer. Estou pensando aí um projeto. Vamos sair daqui de Ur dos Caldeus e vamos para Canaã. Bora para Canaã, tentar a vida. A gente vai pelo caminho. Não! Deus lhe saiu ao encontro e disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Foi Deus que veio para Abraão. Foi Deus que veio para Moisés.
Moisés estava sem entender nada. Sabe aqueles momentos da vida que parece que tudo deu errado? Só eu passei por isso, eu sei que você nunca passou. E ele estava lá fazendo o ofício dele, cuidando da criação. Deserto, um lugar maravilhoso para cuidar de criação, né? Tentando achar água, tentando achar pasto, levando daqui. Daqui a pouco ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Por quê? Porque Deus lhe saiu ao encontro e Deus diz: tira o calçado do teu pé, porque o lugar que tu pisa é lugar santo. Eu estou aqui, eu vim encontrar contigo. Lembra quando Jesus saiu ao encontro de Saulo? Saulo, um cara legal, um pregador, o cara que amava as coisas de Deus, era um cara que, sim, a igreja de Jesus gostava de estar com ele. Hashtag só que não. Ele saiu para prender crente, para matar crente, o miserável. Mas Jesus lhe saiu ao encontro e se revelou para ele. Saiu tanto que ele fala para Ananias: Ananias, tem um cara aí que está cego, eu quero que tu vá lá na rua direita, eu quero que tu ore por ele. Ah, tá bom, Senhor. Não, mas pera um pouquinho. Mas não, esse aí não é o Saulo, aquele que mata crente. O Senhor está mandando orar por aquele que mata crente, é isso? Sim. Vai ao encontro dele, porque eu sou um Deus buscador. Eu estou indo ao encontro de Saulo, porque Saulo é muito importante para mim. A Bíblia é uma história de Deus buscando o homem. Nós invertemos. Não é a respeito de nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É sobre Deus. Em Jesus podemos ver o plano perfeito de Deus buscando o homem. O meu filho deixará sua glória, se rebaixará entre os homens, assumirá uma cruz, morrerá em sofrimento, mas ressuscitará para a salvação dos perdidos. Ele é um Deus buscador. Deus entra no meio da nossa sujeira e nos tira dali. Nós que fizemos toda a bagunça, mas Ele chega e Ele nos salva de nós mesmos. Deus diz: eu sou um buscador, o que deixa as 99 no aprisco e vou atrás da ovelha perdida. Ali na trilogia do perdido nós podemos ver a graça de Jesus manifestando e Ele demonstrando o quanto Ele vai em favor do perdido. Ele deixa a 99 bem guardada e Ele vai lá nos lugares perigosos para salvar a que está perdida. Ele mostra na mulher que perdeu uma dracma, ela tem 9 ainda, mas ela traz luz na casa, ela areja a casa, ela empilha os móveis, ela limpa tudo, porque ela precisa achar a que está perdida. E conclui com os 2 filhos, o filho que gasta tudo e deseja viver vida louca. E o pai vai ao encontro do filho, beija o filho, pega uma roupa dele, põe no filho uma roupa linda, a melhor, a de festa. Ele mata um novilho cevado, porque o meu filho estava perdido e foi achado, eu o encontrei. E o irmão mais velho, estereotipado em nós, aqueles que não aceitamos a alegria do que está perdido. Não aceitamos que o pai tenha tanto favor por aquele que não deu bola nenhum para os 613 mandamentos do clube. E agora o pai está amando aquele camarada. Não brinco mais, porque eu estou aqui. Ele nunca me deu nada para fazer uma festinha com meus amigos. A expressão que o filho mais velho usa para o pai seria mais ou menos assim: e tu, cara? Nunca me deu nada. Naquela época seria a maior ofensa. Era digno de um pai deserdar e botar para fora de casa. Mas o pai foi ao encontro também do filho moralista, autossuficiente, autopiedoso, que cumpre todas as regras, mas que o coração está longe do pai.
o Pai vai ao encontro desse também. Não importa as circunstâncias, não importa se a gente colocou os pés pelas mãos, não importa se a gente discutiu, não importa às vezes a gente brigou com o patrão, brigou com o filho, brigou com a esposa, brigou com o vizinho, brigou no trânsito, brigou com a gente mesmo, brigou com a sombra, brigou com o espelho. Parece que está tudo errado, que não tem mais opção, não tem esperança, não tem expectativa. E aí basta uma canção para o Espírito Santo falar no nosso coração. E nós sermos achados por Deus e transformados. E vergonhosamente nos quebrantamos na presença de Deus e dizer: transforma a minha vida. E o Senhor nos encontra onde nós estamos. Faz-me lembrar do testemunho do André Faria, deve estar nos assistindo. O André Farias conta, vocês já ouviram o testemunho dele? O André Farias, ele estava naquele processo de conversão. E ele foi com a família dele muito católica, ele foi para o Rio de Janeiro. Ouviram essa? E ele estava no Rio de Janeiro e a mãe dele, muito piedosa, obrigou eles a passar o dia na igreja, porque eram várias missas, e a família era assim, muito católica, e as missas estavam assim, meio assim, em favor da família, então eles tinham que estar ali, só que as missas eram todas em latim. André fala mineirês. Ele diz que numa daquelas missas à tarde, com fome, começou a tontear. E uma presença estranha invadiu ele. E ele começou a perder as forças. Ele começou a sucumbir. Ele pensou que ia desmaiar, e ele sentou. Quando ele sentou, o padre parou de falar. E um grupo começou a cantar. E sabe o que começaram a cantar? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. E aí, quando falou assim, sei que não estou só, diz que uma presença veio da vida dele assim. E ele se colocou de pé. E era a presença de Jesus indo ao encontro dele. E esse monstro na fé, esse pai maravilhoso, esse amigo maravilhoso, esse crente potencial que nós temos aí na nossa comunidade. Porque Jesus foi ao encontro, pode ser no ambiente religioso, pode ser em qualquer dos ambientes. O Senhor vai ao nosso encontro, Ele está disponível para nós. A religião fala que Jesus morreu pelos teus pecados. Então não pisa na bola. Se porventura pecar, tem um advogado junto ao Pai que perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Essa é a mensagem de um Deus assombroso, de um Deus libertador, de um Deus que busca o perdido. É essa mensagem, PIBJ, que nos próximos 30 anos nós temos que pregar. É uma igreja missional, uma igreja que as portas estão abertas para toda a comunidade, independente de credo, independente de raça, independente de temperamento, independente de mentalidade. Aqui ela vai conhecer o Cristo ressurreto que vai em busca do perdido. Ele é o libertador de loucos. Ele quer se revelar, Ele quer te ensinar, Ele quer estreitar o relacionamento contigo, Ele quer te chamar para intimidade, Ele quer te contar segredos, Ele quer te mostrar nas escrituras como foi os detalhes, Ele quer te contar como foi que Ele contou da parábola daquele fariseu e daquele publicano, em que o fariseu era cheio de se dizer, eu cumpro as regras, eu sou do clube. Então, Senhor, você sabe que o meu dízimo é gordo, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me abençoa, que eu posso abençoar com bastante abundância as ofertas da PIBJ, o Senhor tem sido comigo, aleluia. E o pecador publicano, é aquele que sofre um preconceito político, porque ele é um vendido.
Ele é aquele camarada que agora ele faz parte dos romanos e está cobrando impostos do seu próprio povo. Mas aquele camarada indesejável batia no peito de cabeça baixa dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E esse teve os seus pecados perdoados. Porque eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Sabe quando que Jesus disse isso? Quando ele estava na casa do Simão, fariseu. E uma mulher entrou. E todo mundo conhecia. Era tipo Jaguariúna, todo mundo se conhece. Todo mundo sabe o que acontece com a família de todo mundo. E sempre os outros têm um filho ou uma filha com problema para a gente comentar. E aquele homem fala assim: se realmente ele fosse o filho de Deus, ele sabia quem é que está tocando nele ali. Porque se ele é do clube, ele vai ter que fazer o ritual de purificação. Ora, imediatamente Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, diz assim: quando eu entrei na tua casa, o costume do nosso povo é oferecer água para lavar os pés. Você não me ofereceu, mas ela lava os pés com as lágrimas, ela está lavando os meus pés. Quando eu entrei na tua casa, você não me saudou com um ósculo, você não me deu um beijo, mas ela não para de beijar os meus pés. E aí ele fala: eu vim para chamar pecadores ao arrependimento, seja por motivos raciais, seja discriminação por sexo, seja por questões políticas. Jesus está vindo da Galileia para a Judéia. Ele não precisa passar em Jericó, mas ele passa em Jericó. Sabe por quê? Porque ele tinha 2 personagens que ele precisava buscar. Ao entrar em Jericó, ele ia passar por um cego, filho de Timeu, e curar o cego. E ao entrar pelas avenidas movimentadas de Jericó, tinha um nanico do meu tamanho em cima de uma árvore, que era discriminado, mas discriminado, porque ele era chefe, ele não era publicano, ele era chefe dos publicanos. Mas Jesus tinha que filar o rango na casa dele para promover transformação naquela vida. Porque quando Jesus passa na nossa vida, ele causa um impacto tão assombroso que transforma a nossa vida. Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi elevado aos céus voltará da mesma forma que vocês viram subir. Ele não parou de buscar, ele ainda virá buscar a PBJ e todas as outras congregações que promovem o nome de Jesus na nossa sociedade, na nossa comunidade. Nos rendamos e assumimos que precisamos diariamente uma vida devota nas Escrituras para reconhecer quem é de fato esse Jesus. Uma coisa eu te garanto: ele não é da religião. Feche os teus olhos. Nessa oração que eu vou fazer, querido, você não precisa vir aqui na frente, não. Hoje não. Mas nessa oração eu quero que você admita ao Senhor a tua realidade. Não que Ele não veja, Ele não saiba, Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe por que tu entrou aqui com essa baita condenação, com essa
culpa. E o Senhor me manda aqui nessa noite para te dizer que Ele não te chamou para fazer aliança com culpa. Ele é um Deus que liberta, e essa noite basta tu se render ao senhorio dEle, confessar tuas debilidades, e Ele te livra da condenação, da culpa, da ansiedade, da depressão. Ele é capaz de fazer isso nessa noite. Basta você se render com verdade a Ele. Tire 2 minutos para falar com Jesus. Porque nós não precisamos das regras do clube para ser aceito por Ele. Nós não precisamos da metodologia da religião para achar que nós somos ou não somos. Nós não precisamos dos rituais que nos ensinaram demagogicamente. Não importa se a nossa vida não é uma expressão exata daquilo que Jesus quer, se nós temos na nossa face a carranca da religião e alguns versículos decorados, então isso nos faz fazer parte do clube. Mas eu te convido essa noite para uma vida extraordinária com Jesus, para ser um agente que vai proclamar o Jesus verdadeiro para essa comunidade, ao ponto que nós vamos ter que fazer 3 cultos, 4 cultos, que nós vamos ter que construir, que nós vamos ter que aumentar. Vai nos dar trabalho, nós vamos precisar de voluntários, mas se nós pregarmos o Cristo verdadeiro, aquele que deixou sua glória e vem em busca do perdido, Jaguariúna se renderá à salvação em Jesus Cristo. Se comprometa, igreja. Se comprometa. Se você quer se comprometer essa noite, levanta a tua mão. Eu quero fazer parte de um evangelho que realmente seja caracterizado por evidenciar Jesus Cristo. Se você quer isso, levante a tua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que o Senhor te bendiga. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a tua vida poderosamente. Eu quero te perguntar, assim como nós temos Jesus inexplicável, nós precisamos de uma igreja inexplicável. Uma igreja inexplicável é uma igreja que os seus membros são cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é impossível alguém que tem o Espírito de Deus agir da mesma forma do que o incrédulo. Nós temos que ser diferente. Nós vamos ser diferente. E assim glorificaremos o nome do nosso Deus. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo carinho. E agora, eu quero chamar os pastores dessa igreja para vir aqui na frente. Por gentileza. Pastor, com sua família. Suas famílias. Boa noite, igreja. Pastor Nelson, desculpa, essa é uma intromissão clandestina na ordem do culto, mas a igreja está em festa, a igreja tem presente, a igreja, 3 décadas dessa jovem senhora, e nós queremos demonstrar o apoio. Virem. Amém. Amém. Não fica ainda para tirar uma foto. Mas a gente quer manifestar o apoio. É sempre bom manifestar o apoio, né? O pastor, ele vive uma luta diária, ele pensa o tempo todo sobre as coisas da igreja, as suas famílias envolvidas e a liderança da igreja e toda a igreja quer dizer que ama vocês.
e que está muito feliz com vocês, e vamos mais uma década aí com 2 pratas da casa, né? Ok? Era isso. Eu quero pedir para o pastor Ariel orar. Queridos, vamos bagunçar? Isso é para quê? O pastor Nelson Batista, ele infarta, mas nós vamos infartar ele de alegria essa noite. Eu quero que você levante, eu quero que você venha mais perto, eu quero que eles sintam o calor de vocês. Uma família pastoral, queridos, eles precisam entender que eles não estão sozinhos. E eles têm visto nessa igreja isso. Então chega perto, levanta a tua mão, que nós vamos ministrar sobre a vida deles. Primeira coisa que eu vou te falar, Juliana e Renata, essas 3 preciosas são bênção de Deus. Glória a Deus. São bênção de Deus. Os teus filhos nos constrangem, porque eles conseguiram entender certinho a proposta do que é ser um cristão e amar os outros. Eu admiro esses camaradas, são fera, viu? Aleluia. Rê e Celina, a comunidade de Jaguariúna reconhece em vocês, mulheres de Deus. Vocês não vão agradar a todas. Vocês não foram chamadas para agradar. Vocês foram chamados para estar do lado desses homens de Deus. E a comunidade reconhece isso e vai profetizar sobre a vida de vocês agora. Levanta a mão e fala um monte de coisa boa para eles agora, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh Senhor, nós queremos te louvar por essa festa. Nós queremos nos alegrar por este momento, que nós podemos orar por essas 2 famílias, que na verdade é uma família, Senhor. Uma família cheia de Jesus. Uma família que rompeu com a religião, uma família que rompeu com a religiosidade, uma família que rompeu com os dogmas e decidiu viver no aspecto, na visão da proposta de Jesus Cristo. Nós queremos pedir que tudo aquilo que eles têm colocado diante do trono da graça, que o Senhor venha responder, que eles venham ter sede pela Tua palavra, que eles venham ter sede pela comunhão do Espírito Santo, que eles venham te buscar na madrugada, e que o Senhor esteja ali se revelando para eles como o Senhor tem feito até aqui. Nós queremos repreender o devorador, nós queremos repreender as hostes da maldade, nós queremos repreender a enfermidade dessas casas, nós queremos pedir que a paz que sobrepassa todo entendimento esteja sobre essas famílias, Senhor, se revelando. Os filhos, as filhas, o futuro delas, tudo está nas mãos do Senhor, e essa igreja libera eles para prosperar, para crescer, para avançar, e toda palavra que foi lançada com acusação, ela cai por terra e ela é desfeita no nome precioso de Jesus Cristo. E a igreja aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode sentar, essas famílias vão aqui. Juliano vai ficar, por favor. Irmãos, nós estamos chegando ao final, mas eu não posso terminar sem fazer uma menção importante. Pega, por favor, Pedro, a Bíblia que está do lado da cadeira aí, passa para mim essa. Irmãos, nós estamos aqui 30 anos porque houveram pessoas, obrigado, que fizeram algo completamente incrível, não é? Uma quarta-feira atrás, não me lembro exatamente o dia, eu li a ata de organização da nossa igreja, feita pela Igreja Batista do Cambuí, e não vou ler hoje, mas das mais de 40 pessoas que organizaram a nossa igreja, nós temos 18 pessoas que são membros da nossa igreja, membros ativos. Isso para nós é um motivo de alegria e de honra. Eu gostaria de chamar os nomes, eu sei que alguns não puderam estar aqui, mas eu gostaria que à medida que eu chamasse, você viesse, ficasse aqui atrás de mim. Por favor. Irmão Luiz Trebe, a irmã Lourdes Trebe, a irmã Lila, pode ficar no seu lugar, irmã Lila, não tem problema nenhum, não é? O irmão Joaquim, a irmã Luzia, a Rosângela Marques, o Arilson Marques,
a Cláudia Marques, a Lurdinha, o Amadeu, o Eli, a Yara, o Gustavo, a Luciana, o Alcides, a Itamar. A Cida e Elisamar. 30 anos, meu filho. Por favor. Por favor. Amadeu está falando que tem uns velhos aqui. Somos. Irmãos, esses são os irmãos que organizaram a nossa igreja no dia 11 de abril de 1982, juntamente com outros que não estão conosco, ou que já partiram, estão na glória. Mas esses dias, aliás, domingo passado, né, ele estava comigo ali na mesa e ele chorava. Falei, abraça ele, vamos abraçar. E ele falava assim, pastor, olha, estava frio domingo passado, alguém estava aqui com frio? Oi? Oi? Não, o Ricardo ele deu uma engambelada na gente, ele não era batizado ainda. E, na verdade, o Ricardo era pequeno na época, tinha, sei lá, uns 20 anos. Ele está me corrigindo aqui, era 50. 5 anos o Ricardo tinha, né? E o Eli me falava, né? Falava assim, pastor, quantas vezes que nós estávamos num frio maior do que esse? Tínhamos 15 pessoas, né? Domingo passado, pela graça de Deus, tínhamos 325 pessoas no estacionamento, porque o Senhor é bom, tem nos abençoado, tem agido com misericórdia, né, Eli? E eu gostaria de chamar aqui os irmãos que têm um presente para cada um deles. Por favor, venha aqui e entregue o presente a cada um desses irmãos, por favor. Isso, um abraço forte aí a cada um. Quem está com a Bíblia da Lila ali, o presente, entrega para a Lila, está lá no cantinho. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Aleluia. Coisa boa demais. É uma Bíblia, irmãos, da letra grande, porque nós estamos nessa fase. É uma edição que nós construímos. Temos uma dedicatória aqui, um carimbo de PIBJ, 30 anos. Temos os nomes de todos aqueles que fazem parte da organização. E a Bíblia diz o seguinte, para você aí. Ao completar 30 anos, a primeira Igreja Batista em Jaguariúna manifesta seu agradecimento e reconhecendo a você, membro ativo que permanece conosco desde a sua fundação, por sua dedicação, trabalho e desejo de ver o reino de Deus expandindo em nossa cidade. Louvamos a Deus pela sua vida e declaramos que é uma alegria imensa tê-lo sempre conosco nessa jornada vitoriosa. 1 Samuel 7,12, até aqui nos ajudou o Senhor. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia, essa é a dedicação. Por isso, pastor Juliano, por favor, vem aqui, nós gostaríamos de orar, e agora você pode ficar de pé, mais uma vez, você estenda as mãos, nós vamos orar. Na verdade, irmãos, no dia 11 de abril de 92, um dos pastores que estavam com a igreja, ele pegou uma Bíblia e entregou para o irmão Luiz Trebe, que era o nosso principal líder naquela época. E hoje nós recebemos, isso aqui a Bíblia é nossa, vai para a nossa biblioteca. É uma edição comemorativa de 30 anos, né? E nós nos alegramos muito com isso. Obrigado, Edson, obrigado, Adriel. Vamos orar mais uma vez, irmãos.
Nós vamos encerrar também. Senhor, nós queremos celebrar o Teu nome. É o Senhor o motivo de tudo isso. Tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor, mas nós celebramos a vida também desses irmãos que, Pai, deram suas vidas e continuam dando suas vidas. É o fruto do trabalho e do encargo que o Senhor colocou no coração de cada um há muitos anos atrás. Obrigado pela vida e pela família e pelo legado de cada um. Cada um, Senhor, o Senhor sabe o que cada um construiu, o quanto se doaram e quanto doaram, Pai, para o reino do Senhor, para que o evangelho do Senhor continuasse sendo anunciado nessa cidade. E hoje, Senhor, completamos 30 anos de organização, celebrando e agradecendo ao Senhor por essas vidas. E também, Senhor, nós Te celebramos pelas vidas que estão aqui nessa noite. Todos que estão se achegando a este lugar. Pai, obrigado por cada um, obrigado pela vida de cada família, de cada pessoa que tem se engajado, colocado a mão no arado e seguindo o chamado de Jesus. Nós Te agradecemos, porque a obra é do Senhor, o Senhor é que faz tanto o querer como o efetuar, é o Senhor que manifesta todas as coisas. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida do pastor Adriel, obrigado por toda a sua família, porque o Senhor tem andado com eles dia após dia. Nós Te celebramos, Senhor, nós Te agradecemos, exaltamos o Senhor no nome de Jesus. E essa semana que se inicia hoje, seja uma semana abençoada pelo Senhor. Nós precisamos do Senhor. Anda conosco, Pai, durante todos os nossos dias. Que possamos ter experiência com o Senhor e proclamar e testemunhar do Senhor nessa cidade onde o Senhor desejar, e que a graça do Senhor, o amor do Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre nós, não só hoje, mas por todos os dias. No nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém. Irmãos, antes de você sair, nós temos ali uma linha do tempo, não sei se você viu, observe. Ali nós temos também, cada família pode receber 2 presentes que a igreja está dando, tá? Se tiver 12 pessoas da sua família, só pode receber 2. Se tiver 2, 2. Se tiver 1, glória a Deus. E assim você vai nos ajudar. Então você passa ali e você vai receber também uma lembrança da nossa igreja no dia de hoje. Eu gostaria que você desse uma salva de palma ainda, final, muito acalorada, para esses irmãos aqui. E nós estamos despedidos.